Olá, audiência! Tu que está me escutando nesse momento, pode chegar que o Vem de Onde está no ar. Esse podcast é sobre migrações brasileiras, trocas culturais e tudo mais que os nossos convidados têm na bagagem. Tamires Costa, essa que vos fala, conversa com pessoas de várias partes do Brasil e que moram longe dos seus locais de origem. Hoje conversamos com ela, que registra a Amazônia pelas suas lentes fotográficas e audiovisuais. Saiu do seu estado à procura de um trabalho na área da economia e hoje é nacionalmente reconhecida por seu trabalho artístico desenvolvido e plenamente vivido na Amazônia. Com muita honra que hoje conversamos com Marcela Bonfim. Marcela, me conta, vem de onde? Olá, tudo bem? Eu venho de São Paulo e hoje estou aqui em Rondônia. Rondônia, um pouquinho longe de casa, né? Como foi que tu foi para aí? Pouquinho. Na verdade, falo que era uma coisa que não estava na minha cabeça, né? Rondônia não existia. Eu acho que se eu cheguei a falar de Rondônia né, até quando eu morava em São Paulo 2 vezes, foi muito. Eu me formei em 2008 em economia na PUC São Paulo e em 2010 eu fiquei procurando emprego até 2010 em São Paulo, na minha área, e não consegui. Não tive êxito. Eu consegui um emprego como call center, mas não como economista. E dali eu vi que São Paulo já era um lugar que não poderia me abraçar, né, da forma que eu imaginava. E aí veio uma proposta de trabalho em Rondônia, numa financeira, de um pai de uma amiga. E aí eu não tinha para onde correr, né? Ou era ir para frente, para Rondônia, ou era voltar para trás, Jaú, no interior de São Paulo, onde eu nasci. E dali eu decidi ir para frente, mesmo sem saber muita coisa, aliás, nada sobre a terra. Eu vim para essa Amazônia, né? Essa Amazônia que eu nem sabia muito bem que Rondônia fazia parte da Amazônia. A gente que está em São Paulo, a gente costuma achar que ali é o conhecimento geral do planeta e o resto que se cuide. E dali, esse deslocamento de São Paulo a Rondônia me serviu para entender que o Brasil ele é muito mais do que a gente imagina, né? Porque até então, quando eu cheguei em Rondônia, eu cheguei imaginando coisas, né? Que a gente fala do lado de fora, de lá, né? Estando em São Paulo, indígena, natureza, jacaré, cobra e etc. Jacaré na rua era uma das coisas Jacaré que tu... na rua, né? Enfim, aquelas coisas absurdas que quando a gente está em São Paulo, a gente não tem noção que está cometendo, né? E quando eu chego aqui, eu me encontro com uma região completamente distinta do meu próprio imaginário, né? Aquele imaginário que a gente acha que está tudo aqui, né? Nossa, o conhecimento, nada. Aqui existem muitos buracos, né? Muitos vácuos. E Rondônia foi preenchendo com o caminhar do tempo esses vácuos, esses brancos, né? Que eu costumo dizer, que a gente tem na cabeça. Quando eu comecei a perceber que, nossa, o encontro com a própria cor da pele foi um diferencial aqui. E aconteceu em Rondônia? Em Rondônia, Porto Velho a princípio, né? Cheguei para morar em Porto Velho. Nossa! Eu imaginei, eu falei, eu vou encontrar características indígenas, eu vou encontrar características diferentes de tudo aquilo que eu vi, né? Quando eu chego, não. Estou encontrando características parecidas com o meu corpo, né? E a cidade, por sua vez, começou a se comunicar comigo também. Não, olha, você é Johnson, você é Shockness, você é Maloney. Meu Deus, o que é isso, né? Então, essa falta de letramento brasileiro, uma falta o brasileiro tem uma falta de letramento em todos os aspectos, né? Eu falo que a humanidade tem que se letrar mais, e principalmente esse letramento amazônico, né? E quando eu começo a andar pela cidade, a ser reconhecida como pessoas daqui, eu falo, gente, não é possível. Porque até na Bahia, quando eu fui para a Bahia, o pessoal falava que eu não era da Bahia. Pelo motivo de ser negro, o pessoal, negra é da Bahia. Não, a gente consegue encontrar diferenças, né? No Rio de Janeiro também, o pessoal, por mais parece carioca, mas não é. Mas aqui em Rondônia, eles falavam, você é daqui. Meu Deus, não é possível, né? Como que pode, né? Foi uma aproximação muito mais afetuosa do que qualquer lugar que eu tenha passado na minha vida. Tão afetuosa que... Você se sentiu bem recebida? Muito bem recebida. Muito, né? Ser bem recebido não é só a pessoa abrir a porta da sua casa. Mas quando a pessoa abre a porta da sua casa e fala assim, nossa, você parece com alguém da minha família, isso te traz um acolhimento diferente. Você passa, de alguma forma, a fazer parte daquele momento, né? Mas a parte não só daquele momento, como daquela circunstância, daquelas pessoas que estão ali. E foi isso que aconteceu. Quando eu fui conhecer o primeiro Johnson, por exemplo, a primeira família que me colocaram, que me identificaram. E essa família é uma família de negros barbadianos, negros caribenhos,
né, que vieram no início do século na construção da madeira, da estrada de ferro, madeira mamoré. Na verdade, a gente não sabe dizer se eles vieram para a construção, mas eles chegaram até aqui nesse movimento de construção, nesse movimento de investimento estrangeiro. A Amazônia recebeu o primeiro grande aporte de investimento estrangeiro, né? Era, né, ao mesmo tempo que parecia uma coisa positiva, né? Ela teve todas as suas nuances, né? Foi a primeira grande atenção, tanto para o bem, entre aspas, né, que é essa visão de progresso, mas tudo que isso custou para os povos que já estavam aí. Com certeza, e custou muito, né? Porque a gente está falando de populações hoje que nem existem mais. A gente está falando de gente e cultura, né? De legado, memória, território. Quando eu chego aqui, eu me deparo com essa história que eu não conhecia. A história de Porto Velho, a história de Guajará-Mirim, a história de Nova Mamoré, é a história de Rondônia. E parte dessa história é contada, produzida, vivida por pessoas negras. Esse fluxo imigratório, ele veio com muita intensidade, né? Ele tem muito lastro no Pará, ele tem lastro no Amazonas, ele tem lastro no Acre e tem lastro em Rondônia. Eram negros de colonização inglesa, então era uma educação completamente diferente da educação brasileira, que já via muitos fluxos migratórios de nordestinos, pessoas do Sudeste. Eu sou um fluxo migratório. Então, você imagina, esses fluxos, eles se encontram, né? Fluxo que a gente conhece muito aqui pelo fluxo econômico. Fluxo do ouro, o ouro, a borracha que é o ouro branco, né? Das usinas, o fluxo da agropecuária. Enfim, os fluxos econômicos, eles acabam encobrindo essas trajetórias negras, indígenas, ribeirinhas. Quando eu chego aqui e me deparo com essa história, eu vou para casa desses barbadianos. Eles começam a contar a própria história. Aí, mas não tem só nós, não. Tem os maranhenses. Aí eu vou para casa dos maranhenses. Vou para casa dos paraenses em Rondônia. Vou para casa de sulistas negros também. Que aqui, o que a gente conhecia de fluxo migratório, antes de chegar, que foi me passado, era o fluxo migratório sulista. Um fluxo migratório branco. Como se fosse o único e exclusivo. Italianos e alemães que foram para o sul. Não vamos... Isso. E de pessoas do sul que vêm para Rondônia. Dos europeus, né? Isso, é um fluxo europeu, é um fluxo branco. Sim, entendi. Né? Então, esse é um fluxo muito contado. É um fluxo que tem muito mais circulação fora de Rondônia. Aí eu estava na financeira, saí da financeira, me ingresso no governo de Rondônia como economista, de uma pasta de assuntos estratégicos, que trabalha a governança da gestão do momento. E ali eu começo a sofrer uma pressão muito grande, né? Eu consegui um emprego, mas agora como é que mantém isso? E ali eu começo a entender ao mesmo tempo, que eu conheço a cidade e a cidade também vai me buscando de algumas formas, eu começo a entender também essas nuances sobre a minha cor da pele, né? Dentro do governo de Rondônia, uma pressão que era muito maior do que as outras pessoas. Eu começo a me entender como uma pessoa preta mesmo, né? Assim, nas mazelas mais difíceis da cor, né? Que é o quê? Nunca estava bom no trabalho, estava e não estava. Estava bom porque as pessoas... que legal, bacana, vamos levar para frente, mas você não vai, o trabalho vai, mas você fica, você vai criar outra coisa. Então, eu por muito tempo no governo de Rondônia, eu era o tipo de uma pessoa que criava coisas para as outras pessoas tocarem. Eu não tinha a garantia que eu ia ter uma autoria de uma que eu estava criando. O protagonismo do que tu tinha proposto. Exatamente. Eu estava numa linha de staff, né? Eu ficava bem numa salinha bem atrás mesmo. Assim, eu não conseguia enxergar isso no momento. No momento eu estava muito feliz. Eu estava conseguindo alcançar uma coisa que eu ainda não tinha alcançado em São Paulo, que era o poder de consumo. Eu não tinha alcançado isso em São Paulo. Não tinha. Em São Paulo eu vivia com uma bolsa de R$300. O que tu viveu em São Paulo nos estudos e tudo mais nesse processo foi muito mais de sobrevivência do que de fato viver plenamente a cidade. É sobre isso. Já saindo de Jaú, um modo de sobrevivência. Era nessa forma. Não, a gente sai, que nem eu falo assim, esses trânsitos acontecem. Eu saí de Jaú porque eu não senti espaço. E no período de Jaú, eu saí em Jaú no começo dos anos 2000. A discussão racial era feita por poucas pessoas. Lá tinha algumas lideranças, tipo o Zecão, uma liderança que já faleceu, mas muito conhecida em Jaú. Eram poucas pessoas. Então, eu não via em Jaú um lugar onde eu pudesse me criar. Então, eu pensava muito em São Paulo. Quando eu fiz 18 anos, eu já estava em São Paulo, tentando a vida. Fiquei 10 anos em São Paulo. E esse processo, por exemplo, de Jaú, que você via que você não tinha espaço, digamos assim, não tinha espaço de você ter esse crescimento seu, crescimento individual. Ainda não tinha essa perspectiva tanto da questão racial. Sim. Era algo mais indivíduo do que social? Na verdade, a perspectiva racial nunca deixou de ser um traço que ela sempre lembrava a gente, sempre vão lembrar a gente que a gente é negro. Isso é uma coisa cotidiana.
Não é nem cotidiano, é por minuto. Ainda mais no interior de São Paulo. Ainda mais no interior de São Paulo. Só que existe uma inconsciência racial. Uma coisa é você ser lembrada pela cor, pelos olhos dos outros, num ato de violência. O ato de violência em si não te deixa refletir muita coisa. Principalmente quando o campo não tem discussões. Nos anos 2000, né? Antes dos anos 2000, nos anos 90, gente, era mimimi. Não era nem mimimi, era brincadeira. É brincadeira, para com isso, Marcela. Não leva tão a sério. Essa é uma piada. De forma... O que fez comigo? Me fez embranquecer também, né? Isso aqui, ó, a cabeça. A única coisa que a gente pode embranquecer é a cabeça. E a gente embranquece mesmo. Isso se chama instinto de sobrevivência. Esse foi o instinto de sobrevivência que eu tive em Jaú. Esse instinto de sobrevivência também perpetuou por muito tempo em São Paulo. Eu entrei na PUC. A PUC é um lugar onde a gente, o racismo é discutido na época, né? O acesso que eu tinha para discutir no racismo era muito longe de mim. Era uma discussão intelectual, né? Intelectualizada, que eu não conseguia alcançar. Eu queria uma coisa mais prática, né? Eu queria entender por que eu não conseguia, ter tantos parceiros quanto as minhas amigas, né? Parceiros românticos, né? Afetivos. O crush, não tinha. Então, essa coisa prática eu queria saber, por que não, né? Eu queria saber por que eu entrava numa loja e então, existia o aspecto da cor, mas existia também o embranquecimento que não ajudava em nada. Uma pergunta nesse sentido. Você falou que a discussão era muito mais intelectualizada, não era levado para a prática. Mas provavelmente, talvez, é o que eu te pergunto, as pessoas que promoviam essas discussões intelectualizadas, qual era a cor delas? Brancas. Eu me sentia assim um objeto. Então eu não queria estar, eu não queria. O pessoal começava a falar e eu vazava. Entendi. Falei, de objeto, só não basta essa cadeira, entendeu? Entendi. Então eu tinha noção da objetificação. Isso eu sempre tive noção da minha objetificação. Mas quando você está eu convivia com muitas pessoas brancas no período, né? Eu sempre convivi com muitas pessoas brancas. Até então, porque meus pais achavam que a educação era uma base fundamental, era a chave do cadeado, né? E não era. Então, eles se esforçaram muito, minha mãe, principalmente, minha tia, para me manter em um colégio particular em Jaú, né? Os meus 3 irmãos estudaram nesse colégio, foi a única que terminou, porque do nível de dificuldade, mesmo no trato, na comunicação, no cotidiano, não era fácil, né? E aí a matéria era pior, eu era praticamente considerado uma analfabeta, eu era uma pessoa que colava, eu era uma pessoa que saía da escola por Deus, né? Pela misericórdia divina, né? E quando eu entro na PUC, eu entro com todos esses reflexos, né, de um mau aproveitamento da educação. Na PUC, né, aí foi identificado com DDA na época, e foi fazer psicopedagogia, fui fazer português básico, fui fazer matemática básica, dentro da PUC, estudando economia, entendeu? Porque eu tinha um bloqueio. Aí, no 3º semestre, os professores começaram a falar, essa menina não vai para frente, não. E essa menina está como aqui? Né? Como é que essa menina está aqui? Ela é bolsista, ela vai ter que pagar isso. Então, aí isso gerou no setor de bolsas da PUC, no período, eu não sei hoje, mas no período da PUC ela era uma universidade filantrópica, ela se importava com as pessoas, de uma forma institucional, que é uma forma dura. Institucional, né? Mas ela se importava. Os protocolos foram todos feitos. Entendi. A PUC, eu não posso reclamar de nenhum protocolo, né? Até uma vez eu fui falar com o bispo, né, falou, olha, nos últimos semestres, uma professora minha, Regina Gadelha, maravilhosa, me acompanhou junto com uma outra professora, Leslie, Denise Belloc, são figuras, são pessoas brancas que viram uma pessoa preta com potencial enorme para destruição. Tipo, essa menina vai sair com dívida e ainda pode não terminar. Entendi. Então foi feita uma força-tarefa, né? E eu chamei a universidade para chincha, né? E aí, nos últimos semestres, a professora falou, Marcela, como é que você vai pagar isso? Escrevemos uma carta para o Dom Odile Scherer, que foi respondida também pela instituição de forma institucional. Tipo, olha, você agradeça pelo que tem feito por você. Só que, institucionalmente, né, a gente olha o quadro de uma figura, de um sujeito em trânsito, buscando alguma coisa, né? Enfim, fui atendida? Fui. Mas são as dificuldades que esses caminhos da cor nos levam. Quando eu saí da PUC, né, saí para o mercado de trabalho, mais uma barreira, né? Que é o quê?
aqui você não entra. Então eu fui fazer mais de 30 entrevistas de emprego, fui para consultoria, fui para banco, fui para financeira, fui para várias dessas empresas que trabalham com economia, fui para setor de seguros, fui para todos os setores. Nossa. E não fui absorvida a única empresa que aí eu precisava comer, né? Estava numa situação bem delicada em 2009, uma empresa de call center, que é a Contax, né? Uma empresa grande de São Paulo, que me absorveu. E eu saí de lá quase piradinha, né? Saí de lá maluquinha, saí de lá, tinha dado um tilt. E aí a única coisa, quando eu saí, foi Rondônia, que veio me abraçar. E esse processo em São Paulo, você com o diploma de uma universidade renomada, não é? Economia, tu tá entendendo? Eu tenho esse diploma, tá ali, ó, tá ali na minha gaveta, né? Um diploma que ficou na gaveta. Ele foi só usado agora em Rondônia, claro. Né? Hoje eu trabalho no Ministério Público do Trabalho, eu preciso desse diploma. Eu tenho outras formações também hoje, muito legal. Sobre deslocamentos, aqui a gente vê isso, que a gente tem ainda isso. Você consegue conviver com um rio. É diferente de São Paulo. O Rio Tietê estava lá no meio, morto, um bueiro. E aí eu fico mostrando que deslocamento faz na cabeça de uma pessoa. Você conviver com um rio morto no meio de uma cidade, para mim era normal. Quando eu chego aqui, eu tenho esse rio aqui, e eu vejo a degradação diária desse rio também aconteceu. Esse rio se chama Rio Madeira. Diferenças como a vida concreta e a vida, né, uma vida mais harmônica, uma vida mais próxima da natureza leva a se encontrar com a oportunidade de se encontrar com a minha própria cor, né? De forma mais afetiva, afetuosa, né? Quando eu venho para Rondônia, quando eu me sinto realmente deslocada aqui, eu começo a entender que a economia não é só o que eu entendia que era economia em São Paulo. Não era só Marx, não é Hegel, não, né? Porque a gente teve uma escola de economia política ainda. Uma das últimas escolas de economia política do Brasil é na PUC São Paulo, né? Hoje ela deve estar muito mais voltada ao mercado, né? Então, eu venho de uma formação de economia política, quando eu chego aqui eu falo, gente, isso aqui é pura economia política. Rondônia, esse lugar, essa margem, essa periferia, como é que faz, né? Essa periferia é completamente invisibilizada, né? Aqui, né, na beira do Rio Madeira, existem muitas histórias. Por que essas histórias não são levantadas? Aqui é uma terra cosmopolita em relação à negritude, né? Aqui a gente tem agora os fluxos mais recentes, são os haitianos, são os venezuelanos, tem fronteira com o Peru. Então a gente é uma terra cosmopolita mesmo. A gente sente que aqui a Rondônia, se a gente vai para o Cone Sul é uma coisa, se a gente vai para o Vale do Guaporé é outra coisa, se a gente vai para o Vale do Mamoré é outra coisa, se a gente está em Porto Velho é outra coisa. Então, esse deslocamento me fez entender que o Brasil é um negócio muito grande, até inclusive o corpo negro, né? Porque assim, a gente é criado, a gente foi criado para ser o que a estrutura quer. Então, você é negro, o negro é tudo igual. Eu cresci pensando o corpo negro como um corpo homogêneo, todo mundo é igual, né? E quando eu chego aqui, eu vejo que não. Quando esses negros afro-caribenhos chegam aqui, com uma outra cultura, com uma cultura mais, né, uma educação inglesa, eles têm essa aproximação com a coroa. A mesma coisa que a gente teve essa aproximação com a coroa portuguesa, e aqui do lado eles têm a aproximação com a coroa espanhola. São 3 coroas. Acaba sendo processos de colonização diferentes, né? Mas ainda assim colonização. E essas coroas nesses corpos negros aqui. Se deslocar de São Paulo, para mim, foi a minha salvação, enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto né, um indivíduo que a gente vem aqui no mundo para pegar repertório, para se criar no meio de um repertório. Hoje, para mim, é uma honra me criar dentro desse repertório. Né? A cultura aqui, ela brota eu tenho acesso à terra. Em São Paulo, se você achar um canteirinho de terra ali, né? Pelo amor de Deus, né? Eu não quero viver de canteiros, eu quero viver na terra, pisando na terra. Então, hoje, falar sobre... aqui que eu entendi a importância da minha cor, né? E eu comecei a trabalhar com ela aqui. Essa terra me ensinou tudo que eu sei hoje, enquanto artista, enquanto economista visual. Né? Hoje eu me reconheço como uma economista visual, né? Economista visual é entender a importância da visualidade para a qualidade de vida de uma pessoa. Recentemente eu lancei um livro, se chama Amazônia Negra, as imagens da cor do invisível, que conta sobre uma economia visual que a gente não presta atenção. Que a economia ela não está só na relação da troca. Eu tenho a plata, eu compro uma cadeira, eu tenho a plata, eu compro uma mesa, eu compro um... Não, ela não está ela está nas relações de valor. E, infelizmente, o processo histórico do Brasil desvalorizou essa pele.
Eu falo, um divisor de águas antes de Rondônia, eu cheguei aqui vazia. Era uma cabeça desconexa com o corpo, né? Esse livro conta a trajetória, o fluxo de uma cabeça ao encontro com o corpo. Quando tu te coloca como esse corpo negro na Amazônia, independente de ter nascido lá ou não, o que te move a querer contar essas histórias? O que te move nesse processo artístico mesmo, né? Que são de diversas linguagens, como tu acabou de mencionar, também a literatura de tu compartilhar esses pensamentos. Mas me conta mais sobre esses processos. Bom, o suporte que eu utilizo, né, para esse reconhecimento, eu cheguei aqui, na verdade, eu não imaginava que ia acontecer. A câmera fotográfica foi um lugar interessante, mas o mais importante do que a câmera foi pensar um movimento de reconhecimento entre de reflexão e o conhecimento mesmo. O tempo, ele fez toda a diferença dentro dessa relação de reconhecimento, porque você tem tempo para entender as coisas. E isso eu fui descobrindo também a minha forma de aprendizado. Esse aprendizado que leva um tempo para você digerir essas relações, que leva um tempo de você devolver para si mesmo a reflexão disso. Se entender como um corpo pensante. Eu me entendi aqui nessa região. Eu não imaginava que eu poderia fotografar. E esse corpo pensante que você fala não é o que pensa e não o que só absorve tudo o que lhe Exatamente. É direcionado, né? Porque o que é direcionado tem o filtro que a gente já sabe da branquitude, de todo o contexto histórico que é colonizador. Mas eu falo hoje de um corpo que produz. Ele não reproduz mais, ele pode até reproduzir algo. Porque é muito difícil você falar que você conseguiu se limpar 100% de uma cultura colonial. Sempre haverá resíduos, resquícios, às vezes grandes, pequenos, né? Mas esse processo de reconhecimento, ele vai também reciclando a sua própria forma de fazer, pensar, de viver. Hoje eu vivo aqui numa comunidade nas margens do Rio Madeira, uma comunidade ribeirinha urbana, com todos os seus modos, as suas práticas de vida. E como isso é bom pra gente, né, se aproximar mais dessa natureza, viva aqui, ó, com cobra, jacaré e tudo, e ver que isso é parte da vida. Não é simplesmente uma vitrine ou uma televisão que você tá vendo ali, a Amazônia tá lá. Mas eu posso falar sobre ela, eu estudo nos livros. Então, esse é um grande livro. Né? E o suporte é o reconhecimento, é você andar por aí e dar espaço a essas várias manifestações, né? É dar espaço também, porque se você chega falando aqui na Amazônia ditando regra, ditando conhecimento, você não aprende nada e também não ensina, entendeu? Com 42 anos, hoje eu cheguei com 28 anos. Vamos dizer que com 31, 32 eu comecei a consumir. Eu saí do módulo sobrevivência para viver. E hoje eu tô tendo uma fase, a melhor fase da minha vida, né? Os 40 anos, assim, um pouco mais de tranquilidade. Olha, não é tranquilidade, é um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de segurança, um pouquinho, tá? Eu tô lidando com um pouquinho. Eu não posso falar que eu tenho segurança financeira ainda. E eu, uma pessoa preta que trabalha com várias áreas. Eu trabalho no governo, eu trabalho com música, fotografia, literatura, teatro, com tudo que você pode imaginar, cinema. Então, assim, é uma pessoa que tá batalhando. Esse corpo negro que se entendeu negro, se entendeu potente, foi aqui. E essas múltiplas funções, todas aqui. Todas. Nenhuma foi feita em São Paulo. Então, hoje eu olho e falo assim, nossa, tudo isso, né? Bacana. Mas, ao mesmo tempo, também revela uma precarização desse corpo, né? Desse corpo-trabalho, né? Se ganha muito pouco ainda, se paga muito pouco por esse corpo. Ainda voltando para a desvalorização dessa moeda. Porque a visualidade, ela passa a ser uma moeda de troca também. Uma moeda de troca visual onde você atribui valor. Ah, presta, não presta, não. Isso aqui tá suspeito. Então, assim, de todo esse processo que eu venho vivendo, Rondônia me mostrou a importância da visualidade, esse deslocamento. E olha que em São Paulo não falta visualidade, né? Mas como é que você entende uma visualidade numa cidade cheia de concreto, cheio de instituições? O processo de assimilar essa visualidade também é muito difícil, porque quando você vê muita coisa, é o mesmo que você não vê nada, porque você não absorve, você não reflete, você não assimila o que está ao seu redor. A velocidade da informação. A velocidade da informação. É muito rápido. E não vamos longe, não é nem sobre os lugares, os espaços, mas as pessoas. É muita gente.
todo mundo está no seu corre, todo mundo está procurando o seu melhor também, com as armas, jogando o jogo com as armas que tem, né? Exatamente. E não sobra esse tempo, e independente de a pessoa ter como a pessoa se reconheça, mas esse tempo de olhar para o outro, identificar o outro, escutar o outro, é muito difícil. Então, que privilégio que você teve de ter esse espaço, mesmo longe de casa, né? Mas ter esse espaço e ter esse tempo de aprendizado, de assimilar as coisas ao seu redor, e resultou nessa artista que você é hoje. Eu né? falo assim, eu sou uma artista de Rondônia. Eu fui feita por Rondônia. Eu fui trabalhada, eu nunca pensei nesse campo em São Paulo. Em São Paulo eu pensava em quê? Vamos sobreviver, vamos formar, vamos fazer o que tem que fazer. É uma terra que não te dá, olha, com tudo que ela tem, mas ela não te dá nada, não. Nada de graça aqui, nada de graça. Ela não te dá, ela finge que dá. Eu falo, em São Paulo eu vivi muito mais na minha cabeça. Hoje em Rondônia existe um equilíbrio entre a cabeça e o corpo. Em São Paulo eu morreria muito cedo, né? Porque a cabeça ela vai morrendo. Aí você se apaga, quando você vira um número mesmo, um indicador mesmo da cidade, né? De tudo que a gente conversou aqui, e o que eu converso com outras pessoas que também passaram por esses processos de migração, elas sempre mencionam o quanto estar longe reconecta elas com o local delas de origem. E contigo foi quase um processo contrário, né? O quanto estar longe do teu local de origem te reconectou contigo mesma. Me conta já pra gente encerrar sobre o que tu vê de perspectiva pro teu futuro. Tu ainda te vê migrando para outros lugares, ou tu te vê migrando mais no sentido figurado das ideias, né? De descobrindo essas Amazônias que existem dentro da nossa Amazônia? São muitas. Não, são muitas Amazônias, muitas Rondônias, né? Muitos corpos negros. Hoje a minha perspectiva de futuro ela tem muito a ver com deslocamentos, mas mais no sentido da ideia mesmo, né? Eu acho que hoje me experimentar na música, no cinema, nas artes visuais, na poesia, na literatura, no teatro. Eu acho que são campos importantes de deslocamento de uma cabeça dentro de um corpo mesmo, que a gente consegue se acoplar, né? A gente consegue trazer esse equilíbrio para si mesmo, né? Então, o meu desejo de futuro é aqui. Pretendo sair de Rondônia nem quando desencarnar, né? Eu pretendo ficar aqui. Aqui é um lugar do meu desejo. A Amazônia ela tem a receita própria, que é essa vivência experimentada mais próxima da natureza, mais próxima de uma realidade mais crua, né? Muito mais autêntica, né? Eu gosto do cru, porque eu sou uma figura crua, né? Eu acho que Marcela, profissional, não, eu sou um sujeito, uma sujeita, né? Que experimentando, né? Dentro dessas profissionalidades. Eu acho que, para mim, esse deslocamento aqui na Amazônia, do cinema eu já vou para o roteiro, do roteiro eu vou... Poxa vida, quer andança mais saudável do que essa? É a mesma coisa que sair de um país para outro, às vezes de um continente para outro. Então, a minha visão de futuro é aqui, é como eu vou andar daqui para frente. E que a Amazônia continue te proporcionando muitos deslocamentos físicos, né, e de ideias, principalmente, que quando a ideia anda, a gente anda junto. Com certeza. E a gente está nessa caminhada das ideias e das andanças. Seguimos, então. Muito, muito, muito obrigada pela disponibilidade para a gente ter essa conversa e que essas trocas continuem acontecendo. Te agradeço demais. Muito axé e força para nós nesses deslocamentos que só fazem com que a gente consiga entender o que a gente veio fazer aqui. O podcast Vem de Onde tem produção e apresentação minha, Tamires Costa. Identidade visual, Estufa Criativa. Edição de áudio, Raíssa Araújo e Tamires Costa. Agradecimento, Marcela Bonfim. Nos ouça nas plataformas de áudio ou no YouTube. E nos siga no Instagram e TikTok, @podcast.vemdeonde.